Olá, boa tarde. Estamos aqui para fazer mais uma live, mostrar como que é importante a gente estar em equilíbrio, como que isso pode mudar o resultado de muitas coisas, às vezes algumas até que a gente não imagina, né? Já entrei com um pedido aqui. Oi, Ó, Sérgio. Boa tarde. boa tarde. Dois especialistas em live, né? Isso. No final dessa, a gente já está ótimo. É verdade. Então, a gente está falando de uma coisa tão importante que é o equilíbrio, né? Como que o equilíbrio pode mudar coisas impressionantes, algumas até que a gente não imaginava que podia, né? Sim. E eu estou nesse negócio do kefir, assim, há 23 anos, mas isso começou há muito tempo atrás, né? Eu sou da década de 50, então naquele tempo a gente ouvia alguns chavões, né? Um era assim, que se é Bayer é bom, né? Então tinha que ser Bayer para ser bom, né? E eu ouvi também muitos anos, muitas décadas, a gente ouviu falar que cigarro não causava câncer, né? Sim. Então, essas verdades que são inculcadas na nossa cabeça e continua assim, né? Essas narrativas, né, falsas de grandes interesses econômicos, né? E, enfim, eu nasci e fui levando uma vida como qualquer pessoa normal. Mas aí num certo momento, eu conheci a homeopatia. E eu, como a maioria das pessoas, pensava que a homeopatia eram as bolinhas brancas, que era só sugestão, né? E aí, incrível, eu comecei a ver acontecer por sugestão de amigos, eu fui experimentar e comecei a ver coisas incríveis, muito mais eficazes do que com os produtos da Bayer, né? E da Ciba-Geigy, né? Enfim. E aí foi aí quando eu comecei a ver que a gente tem que questionar o que está sendo falado como verdade, né? E aí, já caminhando na minha área profissional, eu trabalhava no BNDES, conheci a questão dos agrotóxicos, que a gente ouvia falar que chamava até de defensivo, né? E falava que era o mal necessário. E eu achava que deveria ser o mal necessário mesmo. Até que eu conheci os problemas dos agrotóxicos, conheci muito impressionante, as pessoas não têm a menor ideia da dimensão que é isso, sabe? E aí, buscando soluções, eu ouvi falar de agricultura orgânica e fui ver o que era isso. Naquela época, o pessoal da Embrapa, das universidades, achava que isso era coisa de poeta, era coisa de pessoas desajustadas, que não viam sentido na vida, então fazia agricultura orgânica, né? Mas eu vi um camarada em São Paulo, um japonês chamado Suzuki, ele estava com câncer, não tinha solução, foi para a Argentina, num médico naturista, e começou o tratamento com ele lá, e o médico falou que ele tinha que, só um segundo, que ele teria que comer só alimentos orgânicos. Só que ele não tinha mais alimentos orgânicos, não é que ele ia comprar isso na década de 70. Então ele resolveu ele mesmo plantar. E aí começou a aperfeiçoar, apanhou no início, mas então foi o precursor da agricultura orgânica no Brasil, e ele ficou curado do câncer. Então foi assim uma coisa bem legal. Conheci esse trabalho dele, comecei a descobrir que existia agricultura orgânica de verdade. Fui para a Europa, ver isso lá, muito mais avançado, e tive o privilégio de ser um dos responsáveis por entrar a agricultura orgânica dentro da Embrapa, dentro das universidades. Então foi um caminho bem legal e acabei nessa caminhada toda me especializando em fazer coisas que ninguém fazia. E deu certo. Foi bom. E aí, foi uma certa altura, eu fui para uma fazenda e resolvi mostrar que era possível produzir alimentos sem usar veneno em escala comercial.
apanhei demais, porque a gente não tinha tecnologia, né? Tinha que fabricar as soluções todas, muito difícil. Mas foi a primeira fazenda a produzir leite sem usar carrapaticida, bendicida, antibiótico, hormônio, essa porcariada toda, produzindo em escala comercial. Então eu fui vendo que coisas que pareciam impossíveis, na verdade, eram possíveis. Então eu fui me especializando nisso, né? Depois eu vim para Belo Horizonte e montei uma coisa que também diziam que era impossível. Eu montei uma dedetização ecológica. Então a gente mata as pragas sem usar veneno. Também achavam que isso era impossível. Então, meu caminhar é isso, é mostrar que as coisas que parecem impossíveis nem sempre são impossíveis. E aí, nessa caminhada, eu trouxe um especialista lá de São Paulo, um japonês, PhD e tal, para dar um curso de agricultura orgânica para os produtores da região. E quando nós chegamos lá, tinha 3 anos que não os víamos. Quando nós chegamos, a Luísa falou assim: Ô Sérgio, o Nagai não era um velhinho? Eu falei: era. Mas quando ele entrou na sala, ele estava uns 3 anos, 5 anos mais novo. Em 3 anos, em vez dele envelhecer 3 anos, ele remoçou 5 anos. E ele começou a falar de kefir. E eu perguntei há quanto tempo ele tomava, ele falou que tinha 3 anos. Aí eu falei: opa, esse foi o ponto de inflexão na curva, foi a entrada do kefir na vida dele. E perguntei como ele arrumou, ele falou: foi uma senhora japonesa, 78 anos, com câncer de fígado em fase terminal. Meus médicos mandaram para morrer em casa tomando morfina. E aí chegou um anjo lá e mandou ela tomar kefir, ela começou a tomar. Cíntia, em 15 dias ela parou de tomar morfina, a dor sumiu. E ela começou a tomar um montão de kefir e voltou a trabalhar. 78 anos, câncer de fígado, morfina. Então, é assim, não dá para você fingir que não viu, né? E esse caso é um dos que a gente vê hoje em dia, a oncologia integrativa, né? Você colocou Exato. por tempo um caso de uma criança. Quando a pessoa fala em kefir, os pacientes ficam achando que tem que cultivar o kefir, né? Uhum. Que fazer o kefir em casa, mas com o Opt Kefir, né, do Sérgio, inclusive eu tô com um aqui, tô tomando, tem booster. É super prático e a gente sente, mesmo quem não tem doença crônica, nem doença oncológica, a gente sente os benefícios de manter a saúde. E tem gente que me liga, paciente que eu indico, falo: nossa, parece que a minha energia mudou. Parece que, né, as pessoas acham que tem que ficar tomando café. Mas, quando você tem uma bebida que modula seu eixo intestino-cérebro, as emoções mudam. Então, as pessoas não precisam ter ansiedade, estresse, ficar achando que é só água que tem que tomar. Então, o kefir não é aquele kefir difícil que você precisa cultivar, né? Hoje em dia tem várias opções e a que eu indico, que eu confio, porque também não é qualquer kefir que vale a pena usar. Esse eu uso há 5 anos, 5 ou 6, eu acho que, né? Sempre estou usando, estou indicando. E as doenças, elas melhoram mesmo. Tanto as doenças agudas, por exemplo, meu filho, semana passada, começou com uma dor de garganta. E aí ele me perguntou se ele podia comprar na farmácia uma Benalete, uma coisa assim comum, bioquímica, que ele, né, adolescente, quanto mais químico, melhor. Falei: não, vamos tomar isso aqui. E dei o kefir para ele, no outro dia estava bom já. Então, assim, as doenças não evoluem. É verdade, é muito impressionante isso. E é interessante que eu distribuí kefir para mais de 10 mil pessoas, sabe? Ao longo de 20 anos. Mas eu vi que as pessoas estavam fazendo mal feito, dava muito trabalho, como você falou, né? E a pessoa acaba desistindo, ou então contamina com fungos, né? E aconteceu uma coisa interessante. Eu vi isso, aí eu resolvi produzir já pronto, com frutas orgânicas. Então, minha experiência de agricultura orgânica, eu vejo que é importante usar substâncias orgânicas. E um dia eu recebi um telefonema do Dr. Laí Ribeiro, dizendo que ele gostava de kefir, mas ele não usava porque justamente não confiava na procedência, mas tinha visto um vídeo sobre o meu trabalho, e aí acabou me convidando para dar aula na pós-graduação para mais de 500 médicos sobre o kefir, levando nossos produtos. E aí foi muito bom, porque muitos médicos do Brasil inteiro, imagina, as aulas dele são para mais de 500 médicos. Uhum. Então, muita gente indica no Brasil todo, a gente toda hora está tendo esse privilégio, né?
E eu estudei muito, além de ver os casos acontecerem, gosto muito de ciência, então eu li muitos artigos científicos, mais de 1.000 artigos, para tentar entender por que que ele agia tanto rápido, tão rápido, de maneira tão contundente em doenças tão terríveis, né? Desde a depressão, a fibromialgia, candidíase, leucemia. Então, eu vi muitos casos incríveis. E são várias formas que eu vejo assim de ação. Especificamente no câncer, a gente observa assim, ele tem várias ações. Primeiro, ele tem uma ação antitumoral, e outra coisa, ele tem uma ação anti-angiogênese, então ele impede o câncer de induzir a formação de novas artérias e veias para alimentar o câncer. Então, o câncer não consegue expandir, porque ele não encontra aquele excesso de sangue, né? Ele controla também picos de insulina, picos de glicose, e tem ação anti-metástase. Então, por isso é que parece que explica essa ação tão incrível que eu tenho visto no câncer. E uma das coisas interessantes, eu li artigos sobre isso, é bem legal. Eles fizeram uma comparação de pessoas que tomam kefir e que não tomam. E as pessoas que tomam kefir chegavam a ter 14 vezes mais interferon nas células. E o interferon é fundamental na preservação da saúde da célula, contra câncer, contra vírus, contra defeitos de DNA. Então, a pessoa tomando kefir, ela tem naturalmente em si uma capacidade muito maior de reagir contra esses males, né? E, enfim, aí na prática, um dos casos assim, bem legais foi uma pessoa que você indicou, uma moça que teve candidíase de repetição e Vida toda, a vida toda. estava há 4 meses, e aí você falou para ela tomar o kefir, ela acreditou, resolveu tomar, e ela me mandou uma mensagem aqui que em 2 dias ela não tinha mais nada. Não é que estava melhor, ela não tinha mais nada. Então, assim, foi um caso assim, bem bacana que eu costumo até relatar para as pessoas, né? E agora, mais recente, assim, eu fiquei muito impressionado, estou muito impressionado com os casos de câncer estágio 4. Muito impressionante. Teve uma que estava com um glioblastoma no cérebro, medindo 19, uma senhora, e muita dor de cabeça, 6 meses. E aí, por caminhos assim que a gente não entende, chegou a mim, eu falei, olha, você vai tomar 3 vezes por dia a garrafinha e o booster de uva em pó durante 10 dias. E vamos observar o resultado. E mandei ela fazer também, aplicar no nariz, porque muitos peptídeos que o kefir produz, os pós-bióticos, podem passar direto da placa crivosa do nariz para o cérebro, né? E eu resolvi fazer essa experiência. Ela topou. Aí, com uma semana, ela me mandou uma mensagem que ela não sentia mais dor de cabeça nenhuma. Tinha 6 meses, em 6 dias a dor sumiu. E aí, com 5 meses, ela me mandou uma mensagem, que foi muito legal, que ela disse assim, estou voltando ao oncologista. Ele diz que só acredita em ciência. Ciência, ele acha que é o que ele já estudou, entendeu? O que ele não estudou ainda, ele pensa que não é ciência. É um problema, né? Uhum. Mas ele diz assim, mas eu estou perplexo, por que você não sente tontura? Por que você não sente pressão na cabeça? Por que você não sente mais dor de cabeça? E por que o seu tumor agressivo de 19 reduziu para 5 em 5 meses? Então, assim, resultados muito impressionantes. E, enfim, então a gente está vendo isso aí acontecer, né? Tivemos casos aqui de câncer coloretal, assim, muito impressionante. A pessoa já tinha perdido 23 quilos em 2 meses. Praticamente o cara já estava andando de moto e muito incrível. E teve um filho da minha funcionária, que foi tremendo, 13 anos, apareceu com um tumor violento, teve que tirar um testículo. E aí fizeram uma biópsia mal feita, disseram que era um tumor benigno, em novembro. Quando foi em março, muita dor na costela, muita dor, ninguém sabia o que era, até que fizeram um exame de imagem, ele estava com aquelas bolas do tamanho de um pêssego, 2 dentro do rim, uma atrás do rim, uma na bexiga, uma no pulmão, uma no fêmur, um câncer estágio 4, desesperador. Os médicos lá no Hospital da Baleia falaram que ele provavelmente ia deitar e não ia acordar. Aí, na mesma hora, eu falei, olha, se fosse o meu filho, eu ia fazer o seguinte, eu ia dar 2 garrafinhas, 2 medidas de bolsa e complementei
as outras coisas que a gente já sabe que funcionam dentro dessa linha da medicina integrativa, né? E aí, olha só, e a expectativa era essa, não tinha perspectiva de cura, depois eu vi no Google também, e vi que é isso mesmo. E com 4 meses foram fazer um novo exame de imagem para ver se ia fazer a radioterapia, e a médica não teve coragem de contar para ela, veio a chefe dela e falou assim: ó, mãe, eu procurei em todos os lugares, não encontrei nada, nada. Em 4 meses, ele estava em estado desesperador. Em Uhum. 4 meses ele não tinha absolutamente nada. E de setembro fez novos exames, não tem absolutamente nada. Então a gente está vendo isso aí muito, muito rápido, sabe? E não só essas coisas assim mais complicadas, por exemplo, queda de cabelo, ansiedade, depressão, colesterol alto, muitas pessoas assim com poucos meses voltam para o normal. Hipertensão é menos de um mês, a gente vê vários casos que 15 dias, 20 dias já vai para o normal. Evidentemente, nem todo mundo é curado de tudo, né? Sim, mas Mas controle são de muitos. peso, né? A gente vê hoje as canetas emagrecedoras que vêm carregadas de efeitos adversos que ainda estão sendo estudados. Mas É aí verdade, uma você incógnita. orienta que a pessoa alimente de comida de verdade, alimentos anti-inflamatórios que combatem a inflamação, e ainda tenha o aliado, né, de usar o kefir para controlar a microbiota e o microbioma intestinal, vai ter esse benefício, porque o intestino carregado de germes bons vai combater a obesidade também, É né? Então, verdade, vai esse ajudar, sem dia a dúvida. dia que a gente percebe. Quando eu comecei a usar, foi no início da pandemia, eu fui buscando opções para manter minha saúde, porque eu já uso Biofal, que daqui a pouquinho eu vou falar, há 16 anos, e quando eu comecei a usar o kefir, foi para gostar, assim, eu estava querendo aumentar a minha imunidade, aumentar meu cuidado, meu autocuidado, para não pegar o Covid, por É, exemplo. Eu estava atendendo muitos casos de Covid. Então, eu procurei melhorar minha alimentação, usar o kefir, sair para caminhar. Então, tudo isso vai somando e vai tendo um efeito é, positivo, né? Na imunidade, por exemplo. sem dúvida. Você sabe que durante a pandemia, eu vi casos assim impressionantes. Teve um amigo nosso que ele mandou uma mensagem para o grupo que ele já estava há 8 dias, ele não estava conseguindo descer a escada. E um cara fortão mesmo, desse que carrega uma máquina de lavar sozinho. Então, aí na mesma hora que eu vi aquela notícia, eu fui no carro, peguei, chamei o Uber, botei lá um som de garrafinha e grãozinho e tal, e eu tinha uma vitamina D que eu carregava no carro, já mandei para ele, mandei tomar logo 600 mil unidades e tal, caminhando pela rua. E teve uma outra que foi assim muito incrível. Uma moça, ela é enfermeira, e o marido dela estava internado, já em estado grave, esperando para ser entubado. Aí ela lembrou do nosso produto, me ligou, na mesma hora já botei no Uber aqui, mandei, ela foi dando logo para ele escondido, né, lá no hospital, porque já viu, né, ela tem que estar escondido, né. Eu sei que passados 3 dias, ele já estava em casa, Uhum. teve alta, ele estava na fila para entubar, gente. Então, eu vi muita gente assim, muito, muito. E aí a gente complementa com as coisas que a gente vai aprendendo, né? Esse uso aí, por exemplo, de vermectina, hidroxicloroquina, vitamina D e homeopatia. Na época da pandemia, nós usamos homeopatia direto para se prevenir, igual fizeram na Índia, né? Onde a homeopatia é mais avançada, lá tudo foi na base da homeopatia, né? Durante a pandemia. E o resultado foi muito bom. Então, tem muita coisa que funciona. Agora, o que a gente observa, sabe, Cíntia, imagina, eu atendi mais de 10 mil pessoas, cada um num caso, um problema, uma solução, enfim. Mas uma coisa é comum, assim, a expressão, voltei a ter alegria de viver. É impressionante, né? Como que você, modulando a microbiota, o intestino, bloqueando o processo de inflamação sistêmica, porque você restabelece a permeabilidade normal do intestino, como que mexe com a cabeça, gente. Como é que mexe com as emoções, né? As pessoas, É, elas não acreditam no poder de modulação intestinal. Então, outro dia eu estava no encontro com amigos
E aí tinha festa com salgados, doces, aquela coisa que você acha que é normal de consumir. E para mim, eu já deixei de consumir isso há muito tempo. Não é porque eu sou rígida com minha alimentação, mas eu sou muito cuidadosa comigo e principalmente pensando em modulação intestinal. Então, isso é muito pouco explicado para as pessoas, o tanto que a gente tem que cuidar, sempre consumir um bom alimento, e junto do consumo de um bom alimento, está sempre ajudando a nossa imunidade, porque hoje em dia não está fácil. Muitas doenças crônicas, muitas doenças oncológicas. Então, se você vai todo dia abrindo uma exceção, usando refrigerantes, comida ultraprocessada, mesmo que seja um dia no encontro ali, seu corpo depende, ele gasta um tempo para voltar ao equilíbrio dele. E eu acho que isso é uma coisa que eu experimento em mim, de ter muita saúde, de passar por adoecimentos que são iniciais. Então, várias vezes eu percebo minha garganta arranhando e eu vejo os colegas médicos, vejo os parentes que essa garganta inflama e fica aí 7 dias, 10 dias, as pessoas ficam doentes. Eu vejo que não vai para frente, porque eu me cuido. É verdade. Coisa que se a gente conseguir fazer aterramento, estar em contato com a natureza. Aterramento é ficar um pouquinho do tempo do dia descalço, estar sempre procurando caminhar ao ar livre, evitar a esteira, vai para o ar livre, toma sol, consumir probióticos, né, no caso do kefir, cuidar daquilo que você come, usar a homeopatia, porque a homeopatia ela evita que você use a bioquímica, né? Você está sempre usando aquele agrotóxicozinho em você, que são os antialérgico, antibiótico. O seu organismo responde com saúde. Isso eu percebo em mim, eu experimento em mim e eu acho que você também, né? Eu estou fazendo É 50, verdade. você está um pouquinho na minha frente e a gente vê que a gente está sem remédio na bolsa. Você não usa remédio, né? É, médio nenhum. Pois É, é. Isso é muito é, bom. Não é. precisa de remédio para controlar a nossa saúde. Você imagina, eu chego às vezes a fazer um exame de sangue ou qualquer coisa assim, vai aí o cara, não, quais remédios que você toma? Eu falei, não toma remédio nenhum. Não toma para pressão, nem para glicose, nem para o estômago. Não toma antidepressivo, não tomo. Uhum. Evidentemente, se eu precisasse, eu tomaria, né? Se fosse indicado. É. Mas, se você se cuidando, a chance é muito menor. Porque essa questão do equilíbrio faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. As pessoas não se dão conta. E são treinadas para não se dar conta, né? Quanto mais gente doente, mais lucrativo Pois é para o sistema farmacêutico como um todo. Quanto mais gente tomando remédio, dependente de remédio, para a indústria da medicina, né? Então, pessoas é, que são sadias, que não consomem remédios, elas não são bem vistas, assim, na é sociedade, verdade. né? Quanto mais adoecedor for um produto, melhor. Que assim, É. viciado naquilo, né? É melhor. E sabe que isso tudo faz parte de uma armadilha, né? Igual nós vimos na pandemia, a fraudemia, né? O negócio da vacina e tudo. Até falar em vacina, eu lembrei, quando eu era pequeno, a gente tinha muita turma de rua, antigamente a gente brincava na rua, jogava bola, brincava de polícia, ladrão, enfim. E aí, quando uma das crianças pegava catapora, as mães mandavam todo mundo brincar na casa da criança que estava com catapora. Era vacina natural. Exatamente. Hoje não, hoje tem que tomar não sei quantas vacinas, é um negócio tem uma quantidade enorme. E aí o negócio interessante é o seguinte, essa questão das mentiras, né? Das falácias e tal, das narrativas. Todo mundo pensa que a vacina é de graça, que vai no posto de saúde, vai na coisa e toma a vacina, acha que é de graça, toma o remédio lá do SUS, acha que é de graça. De graça é uma ova. Alguém está pagando por isso, porque os caras não dão de graça. Você acha que a Pfizer dava aquelas vacinas de graça? Acho que não. E não nós que estamos pagando isso tudo aí através dos impostos, né? Uhum. Então, é uma armadilha isso tudo. Não. Aí a gente tem que ter coragem de romper. Deixa eu mostrar um negócio bacana aqui também. Ó. Além das garrafinhas, agora tem o booster, que a gente desenvolveu um negócio bem legal. Porque eu observei que nessas 10 mil pessoas, algumas a reação era muito rápida e muito eficaz, e outras nem tanto. Meu é de coco. Isso.
Isso não é uma delícia, né? Por É sinal, né? muito bom esse. Muito gostoso. E a gente notava que algumas pessoas reagiam muito bem e outras nem tanto. E aquilo me intrigava. Por que que é o mesmo problema, o mesmo produto, e um reagia muito bem, outro nem tanto? Aí fiquei intrigado com isso e comecei a estudar ali mais de 1.000 artigos. Cheguei na questão dos pré-bióticos, que são as substâncias que criam o ambiente propício para o probiótico, né? Uhum. Porque se uma pessoa toma o probiótico, se não tiver um ambiente favorável no intestino, ele vai embora e pronto. Então, foi o melhor prebiótico que eu vi, é o Kefiran, que é o gel produzido pelo kefir. Então, eu produzo, desidrato, faço uma farinha, pronto. Aí as pessoas consomem essa farinha também com sucesso. Depois eu vi que na presença da semente de uva, que tem muitos polifenóis, você dobra a ação anti-inflamatória do kefir. Eu vi duas pesquisas mostrando isso. Então, eu adicionei farinha de semente de uva orgânica. O Uhum. outro é a pectina, é o melhor alimento para lactobacilos. E a melhor fonte é a maçã. Então, eu peguei farinha de maçã orgânica integral e adicionei também. Porque aí, quando você toma ele, quando chega lá no intestino, já tem o alimento ideal para os lactobacilos se multiplicarem. Porque você tem que dar condições para que essa microbiota que você deseja consiga se sobrepor ao restante, que ali são bilhões de bactérias, milhares, milhões de tipos, né? É. Disputando espaço, né? Então, no booster, você já leva todas essas substâncias que vão dar condições para se sobrepor, entendeu? E aí eu bolei um esquema interessante que antes de desidratar o kefirã, durante 48 horas eu treino ele na fermentação já com essas fibras, para que quando você for se desidratar, ele já tenha a memória de como consumir essas fibras. Aí está ali, no potinho aqui, desidratado, sequinho. Quando você toma e chega no intestino, que pega a umidade, tudo, aí ele já sabe o que fazer e encontra um ambiente super favorável. Então, você aumenta a chance de dar certo, entendeu? E, sim, uma coisa legal também, que é bem recente, é essa questão da passagem para o cérebro, né? Do nariz para o cérebro. Aí comecei a experimentar, com as pessoas experimentando, fazer a nebulização, fazer a inalação, né? Com o apitiquefir natural. E agora a gente está usando, que até um lançamento que a gente está fazendo agora, que é esse que eu te mandei aí, É. que é Dia esse aqui, que eu ele tô tomando. é o natural com alecrim. Aliás, fica bem gostoso, o sabor é bem legal, né? É, ele é bom E para o humor, né? Alecrim traz alegria também, ele te ajuda no humor também, é de outras. verdade. E aí a gente está vendo resultados interessantes, por exemplo, o AVC. Uhum. Eu vi uma senhora, o marido dela teve AVC e fizeram uma barbeiragem no hospital, o cara afundou de novo e ficou inconsciente. Mandei os produtos para ela e falei para ela fazer a nebulização. No dia seguinte ele estava consciente. Então, de alguma forma, esses peptídeos passam para o cérebro, reorganizam, diminui o processo inflamatório e a comunicação entre os neurônios volta ao normal, né? Então, a gente tem visto isso também naquele caso do câncer no cérebro, né? E as pessoas estão tendo muito câncer no pulmão. Aí, além de ter também sinusite, essas coisas, então, quando você faz essa nebulização, além de tomar, você acelera o processo de colonização das vias aéreas com os lactobacilos, além dos peptídeos que já agem imediatamente, né? Porque o kefir ele tem ação tópica também. Então, ajuda a ser bem rápido, sabe? É uma coisa bem legal que a gente tem usado e com bom resultado. Pode fazer gargarejo, né? Também. Gargarejo para pingar no nariz, se quiser. Enfim, são coisas simples de fazer e que tem essa vantagem de agir rápido. Porque É. não só entra direto em contato com o cérebro, com o pulmão e tudo, como entra direto também no sangue, né, via pulmão. Então, é uma ação bem rápida, acelera muito o processo. E aqui em É, casa, esconder ele, porque tem filho. Então, tem um aqui vazio de goiaba. Se eu. é, Tem um é. efeito terapêutico. Ele Chegou agora, esse aqui, ó, é uma gostoso. delícia. Eu tenho, eu E a tenho gente, tudo da geladeira, senão, é, filhos aqui verdade. é muito gostoso também, né? É verdade, exatamente. Além de tudo, é gostoso. E a gente entrega em casa, né? Então, a pessoa encomenda, a gente faz um kit com 7 garrafinhas e manda entregar na casa das pessoas. É bem legal, muita gente. Temos clientes aqui que têm 7 anos já, que consomem direto.
E depois que a gente foi dar aula lá na pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro, aí fiquei bem conhecido em todo o Brasil. Aí a gente manda os isopores, vai com gelo, vai para Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Rio, até para Belém nós mandamos esses dias. A gente mandava muito por Sedex, né? Mas o correio está numa situação terrível. Aí agora eu estou mandando pela GoLog. 24 horas está lá no aeroporto, bem rápido. Então, é uma coisa bacana, né? E aí, os resultados são muito, muito legais, muito bacana mesmo. Uhum. Ah, outra coisa legal. Esse negócio de agir no cérebro, e no, enfim, tivemos já 2 casos de epilepsia grave e que em menos de um mês pararam os ataques, pararam as crises. Teve uma que o filho usava 300 miligramas do remédio, não me lembro o nome. Aí, com um mês, ela já tinha baixado para 150 gramas. Com mais um mês, abaixou para 50 gramas. E no outro mês, não usou nunca mais nenhum remédio, só com kefir. Muito legal, muito bom. Então, porque eu tinha lido um artigo falando que ele seria bom para esquizofrenia. E fui pesquisando e cheguei num outro que falava que ele seria bom também na epilepsia. Aí que eu coincidiu que a pessoa me procurou no dia seguinte que eu tinha lido o artigo. Aí eu mandei e foi sucesso aí já, bem bacana. Porque a epilepsia está muito ligada à inflamação no corpo, né? Epilepsia, enxaqueca. Eu sou uma ex-paciente de enxaqueca. Eu sempre Ah, tive desde a menarca, desde a adolescência. E aí eu ouvia dos médicos na faculdade de medicina que falavam assim: você sempre vai ter enxaqueca, você tem que tomar esse remédio para controlar. Então, a cada 15 dias eu tomava Naramigos, esses remédios comuns, Neosaldina, e as crises continuavam, elas vinham sempre, até que eu conheci a homeopatia, né? Há 25 anos atrás eu comecei a tomar homeopatia e vi que as crises elas podiam movimentar com a homeopatia, elas espaçavam. Então não era isso. Eu não ia ter sempre essa enxaqueca. E a minha enxaqueca era dor, aura. Aura é um brilho que a gente vê, náusea. Então era uma doença incapacitante que me incomodava e que eu ficava de ter. E o kefir, ele afeta, né, ele age na inflamação. Então hoje eu sei que eu não tenho também. Eu não tenho por causa da homeopatia, mas o kefir também ajuda muito. Eu não tenho tido nem aura. Você vê que que legal. as doenças neurológicas, elas têm um benefício também. Muito bom, que legal, né? E aí, você se formou em medicina? Como é que foi a sua caminhada aí? Eu fui uma criança que adoecia muito. Eu fui prematura, fui muito frágil na infância, tinha muitas alergias. Eu lembro que eu acordava para ir para a escola coçando o olho ia inchado para a escola, Não, respirava bem, rinite. Então eu passei por médicos ao longo da vida e acabei me tornando médica. Então formei na UFMG 25 anos atrás. Hoje foi um evento lá de formatura, chama Jubileu, né, de prata. é. Formei lá, mas ao longo da faculdade eu já queria achar uma forma de cuidar do paciente sem dividir ele, sem fragmentar. Hum. Queria uma medicina que hoje eu sei que é medicina integrativa, né? Mas eu não sabia falar na época. E topei com homeopatia e fiz especialização em homeopatia. Mudei do país, fiquei um tempo morando no exterior, nos Estados Unidos. Tive meu filho lá e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para cá, eu conheci a medicina biofal, da doutora Miriam, lá do Rio de Janeiro. Significa FAO, Fatores de Auto-Organização. Então, são Hum. medicamentos, um complexo de medicamentos que você toma para resgatar a memória de saúde. Que a gente nasce com uma energia vital que é auto-organizadora. Então, quando a gente está no útero da mãe, a gente passa pela embriogênese, né? A gente se forma ser humano e a gente tem essa inteligência que ela é organizadora, ela forma nossos órgãos, ela faz a gente virar um ser humano. Ela continua ao longo da vida, mas a gente vai tendo rupturas, vai tendo traumas emocionais, traumas físicos, vai adoecendo e vai perdendo isso. É como se a gente esquecesse o que é a saúde. A gente perde essa memória de saúde. E o FAO, esses fatores de auto-organização, eles recuperam essa energia vital, Hum. fica lá atrás, aquilo que tem em você e faz isso manifestar. Manifestando essa reorganização, toda vez que começa um processo agudo, seja ele uma gastroenterite, uma
uma virose, seu corpo ele responde rapidamente. Então, isso que eu estou te falando. Eu reparo que no início de processo ele é abortado. É muito raro que eu adoeça, né? Principalmente quando eu uso o fármaco logo no início. E ele também serve para doenças crônicas, doenças degenerativas, doenças tipo hipertensão, infarto. Ele tem ação no infarto. Inclusive no hospital, tem vários médicos do Brasil, são mais de 600 médicos, que vão lá no setor infartando, quem está tendo AVC. Então, essa medicina é uma medicina biofísica. O remédio não tem bioquímica, como todo remédio homeopático. Mas ele é diferente da homeopatia tradicional, porque ele usa uma outra abordagem. Uma abordagem individualizada, cada paciente precisa de uma dose, e só a cada 3 meses. Tomar a cada 3 para manter a saúde organizada. Então, ele age nos centros endócrinos. A gente tem 7 centros endócrinos: plexo solar, tem o chakra básico, tem o solar, tem o cardíaco, laríngeo, pineal e o sétimo, que é o mais superior. E aí, quando você toma o remédio, um fica com o outro, trazendo de volta a saúde. E aí você vê melhor. E você vê aí com o kefir, eu vejo dos pacientes, quando eles tomam o remédio, eles se organizam e começam a controlar a pressão, a pele está melhorando. Tem trabalho psicológico, né? E a saúde como um todo, ela vai se recuperando. Agora, você, fazendo essa biofal, você usa a homeopatia convencional também? Tem a homeopatia convencional, é possível usar, mas o biofal, eu experimentando em mim a homeopatia convencional, que eu usei de 2003 até 2010, eu usei a homeopatia convencional. Tinha resposta que eu gostava muito, mas de 2011 para cá, então nos últimos 15 anos, eu percebo uma rapidez com o biofal. Então, sempre eu já, por exemplo, eu tive dengue em 2002 e usei a homeopatia convencional. Eu melhorei, em 3, 4 dias eu estava bem. Mas eu tive dengue em 2016 e tive uma melhora muito impressionante com o biofal, de forma que eu uso mais do que a convencional. O biofal é um estudo muito profundo, assim, 40 anos já, da doutora Miriam, que tem bases na alquimia. Então, eu acho que é um remédio que, usando em mim, eu percebo tanto que ele tem potência. Mesmo, a última vez que eu adoeci foi em fevereiro do ano passado. Eu comecei com uma febre, com uma tosse. Eu tinha atendido um paciente mais ou menos assim, não me protegi direito, não usei máscara, porque eu achei que era uma doença mais suave. E no segundo dia, eu estava pensando em fazer uma tomografia, ver o que estava no meu pulmão, mas eu consegui a dose, era no final de semana, e tomei de manhã. Na hora do almoço eu já estava sem tosse, já tinha baixado a febre, eu já estava assim, pronta para trabalhar no segundo. Então é bem impressionante o uso do biofal nas doenças agudas também. Legal. E a minha experiência com a homeopatia também é de ação rápida, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que é lento, mas é lento porque nem sempre a pessoa acerta, né? Sim. Como tudo na vida, né? Mas eu vi ações muito rápidas, muito rápidas. E interessante que... Só um segundo. Luísa? Eu tenho também o meu filho. Meu filho, ele estava com 3 aninhos e ele estava com febrão de 40 graus. A gente estava saindo para ir para o pronto-socorro. E aí eu dei uma dose para ele à noite. Passaram 2 horas, eu mantive. Aborta crises agudas com uma propriedade muito grande. Além de... Entendi. Inclusive, com o tempo que eu morei na fazenda, o problema principal lá era carrapato. Qualquer fazenda de gado de leite do Brasil, carrapato. E a gente usou homeopático. Um bioterápico. Foi impressionante. Impressionante a velocidade com que resolveu. Nunca mais usou veneno, nunca mais. Então, essas coisas são muito interessantes, agem muito rápido. Agora, e falando em rápido, né?
essa ação do kefir é uma coisa também bem legal que a gente tem visto, problema de depressão, a pessoa muito desanimada, a pessoa não quer mais saber de nada. Eu lembro que a minha mãe, ela estava com 90 anos, morava no Leblon, e ela tinha sido internada 4 vezes, teve que fazer ressuscitamento com choque, doutor marca-passo. Enfim, aí fomos visitá-la em 1º de outubro, há alguns anos atrás. Cheguei lá, eu estava na cadeira de roda, almoçando no quarto e vendo uma televisãozinha no quarto. Aí eu falei, ô mãe, pelo menos vai almoçar na copa, vai ver televisão na sala, né? Televisão grande. Não, não, tá bom assim, aquele desânimo, né? Aí na mesma hora eu pensei, kefir. Chegando em Belo Horizonte, no mesmo dia eu já voltei no Sedex, no dia seguinte estava lá, liguei para minha irmã, expliquei como é que era para tomar. Aí 15 dias depois eu ligo para lá e atende a minha tia Alda, irmã dela, que almoçava sempre lá, falou assim, Sérgio, o que está acontecendo com a sua mãe? Eu falei, o que foi, tia Alda? Ela não estava querendo sair do quarto, agora está pedindo para levar na praia, levar na missa. 15 dias, 15 de outubro. Aí, dia 31 de dezembro, 10h30 da noite, me liga minha mãe. Sérgio, feliz ano novo, boas festas. Aí eu falei, vai, essa eu não conheço. E eu perguntei, vocês vão fazer uma ceia, assar um pernil, né? E ela falou, não, não, estou indo para a praia de Copacabana ver os fogos. Não, não queria sair do quarto. Uhum. Então é muito rápido, sabe? Muito rápido. Outra coisa também que a gente tem visto assim, resultados muito rápidos, alergias em geral, asma. E aí teve um caso assim bem legal, um médico, o doutor. Falando sobre a sua mãe, que eu lembrei aqui de uma coisa, as pessoas acham que para mudar o humor, para melhorar sono, tem remédio psiquiátrico, psicotrópicos, né? Mas o efeito adverso de boca seca, de sonolência, de tonturas, que carregam Intestino. outros recursos mais naturais e com um efeito até melhor. Verdade. Interessante o kefir com homeopatia, porque se você usar o kefir também toda hora, ficar tomando os anti isso, anti aquilo, você não vai ter. O intestino não dá conta, né? É verdade. É É legal isso mesmo. limpar o seu armário de química, e quanto menos remédio. É claro que tem remédio que você não pode tirar. É Mas quando verdade. você está vendo que você está tratando e a coisa está recorrendo, o ideal é que você procure um outro recurso. Né? Mas Verdade. coisa, no outro caso, da praia, eu te Ah, interrompi. sim. Aí teve um médico aqui, o Carlos Mandeli, que ele é fisiatra, né, aqui de Belo Horizonte, e mandou uma moça lá de 20 anos, a Amanda, ela estava com uma crise violenta, uma desbiose violenta, tomou muito antibiótico, sei lá por quê, Uhum. e ela estava, parecia que estava com lúpus, as manchas roxas aqui no peito, nas pernas, tendo crise de queda de pressão, tendo que, de repente, no meio do dia, tinha que parar e deitar e dormir, e muita coceira, muitas dores articulares. E a avó levou ela lá. Eu passei por telefone as sugestões e falei, não, eu quero ir pessoalmente. Aí foi lá pessoalmente. A menina chegou lá, sabe aquele olhar catatônico, assim, olhando para o infinito? Aquela pasmaceira, assim, e se coçando, coçando, coçando. E sentou ali. Eu perguntei, o que que você tem? Ela falou, eu tenho isso. Eu falei, esse já está curado. Aí eu tenho mais isso, já está curado também. Tem mais isso, vai ficar curado. Tem mais isso, vai sarar. E mandei ela tomar uma garrafinha, ela tomou uma Dorô de maçã, sabe? É uma delícia. E aí, quando passou 2 minutos, ela parou de coçar. Eu falei, uai, Amanda, você parou de coçar? Ela falou, mas não está coçando. Aí, quando tinha meia hora que nós estávamos ali conversando, a avó olhou para ela e falou assim, uai, Amanda, suas manchas parecem que estão sumindo. Uhum. E botou a mão na perna dela assim, ué, você estava pegando fogo, a sua febre sumiu. E aí foi muito impressionante. E no dia seguinte ela mandou um áudio, apaixonada, como que estava tudo sumindo, tudo sumindo. Em 72 horas ela estava completamente boa. Então, assim, é muito impressionante a velocidade. E interessante aí, para analisar o negócio, evidentemente, em 2 minutos, ou mesmo meia hora, não deu tempo dos lactobacilos chegarem no intestino, Uhum. se reproduzirem, produzirem os probióticos e funcionar. Não deu tempo. Então, o que acontece? São os pós-bióticos que já estão
principalmente no líquido, né? Porque aí é muito rápido. Na boca mesmo já começa a absorver, no estômago e tal. Então, a ação é muito rápida. Em muitos casos, assim, é surpreendente a velocidade, sabe? Então, isso é uma outra coisa bem, bem legal para pensar. E as Ah, pessoas têm que mudar o paradigma de não querer provar o que é novo, sair daquele ciclo vicioso de ficar comprando remédio que já conhece. E se você está sempre comprando aquele remédio, é porque não está resolvendo. é verdade, você já é aqui. Você já está É, cliente, está funcionando. Procure uma nova abordagem, tente, né, uma coisa que às vezes você tem um preconceito, mas se você não experimentar, você não vai saber se vai ser bom para você ou não. é Né? verdade. Tem muitas famílias, as mães e as crianças, que sempre usam homeopatia e estão sempre com a mente aberta. Os homens têm mais resistência, os É pais. verdade. E a filha melhorou, o filho melhorou. Eles falam, meu filho tinha asma, tinha rinite, melhorou, por isso que eu estou aqui. Então tem que... É verdade. Mas você sabe um negócio importante, Cíntia, que eu tenho observado? Existe um desconhecimento muito grande no meio médico, tanto da homeopatia quanto sobre kefir. Eles simplesmente não conhecem nada. E eu tenho muitos amigos médicos, inclusive muitos que usam kefir e muitos que não sabem o que é kefir. Eu sou de família de médico, meu pai era médico, meu tio era médico, meu padrinho era médico, enfim, conheço bem. Mas existe um problema sério desse desconhecimento e o preconceito, né? Uhum. Então, eu, no almoço da Donete, igual aquele que você foi, pediram a gente para orar pelo Adão, que era o médico, que estava com leucemia, e o médico falou que não tinha cura, não era o caso nem de transplante de medula, e que ele ia morrer. E eu procurei ele no final, falei do kefir, e ele acreditou em mim, e resolveu tomar. O cara, eu nunca tinha visto um cara com leucemia. É como se fosse transparente, sabe aquele amarelo esmaecido, né? Uhum. E com uma semana eu voltei lá, eu achei que ele já estava mais coradinho, sabe? Mas eu não falei nada, porque como eu estava torcendo para dar certo, a minha análise podia estar sendo parcial, né? É. Mas quando deu 4 semanas, eu cheguei, eu olhei lá de baixo, saí correndo, falei, Adão, o que aconteceu? Ele falou assim, todo mundo quer saber o que aconteceu comigo. O seguinte, parecia que ele tinha passado 15 dias na praia. Uhum. Ele estava completamente corado e curado, porque ele voltou a fazer os exames e o médico falou, Adão, não tem boa notícia para você não. Você vai ter que refazer os exames, porque seus resultados deram tudo errado. Uhum. Pelos seus exames, você não tem absolutamente nada. E passaram 5 anos ele fazendo exames e continuou dando errado. Continuou ótimo. E é incrível, né? E foi o segundo caso. Eu já tinha visto um outro que ia ter que fazer transplante de medula, começou a tomar o kefir e com um mês foi fazer os exames pré-operatórios, né? E o médico olhou e falou: você não precisa mais do transplante. Então, e aí, de vez em quando me liga assim, alguma pessoa de qualquer lugar do Brasil, a minha sobrinha está com leucemia. Eu falei, você vai ver um milagre na sua vida em menos de um mês. Pá, pá. Aí, tal, no dia seguinte, liga, mas o médico disse que não pode dar, não, porque ela está com a imunidade baixa. Uhum. Toda hora eu uso esse mesmo É, relato, sei, entendeu? né? É. E aí você falou dele estar corado, eu percebo também, não melhora na pele, na unha, no cabelo, eu percebo uma pele mais equilibrada também. Eu É testo, verdade, porque muito, muito mesmo. o médico ele precisa experimentar, né? O tratamento que ele oferece, ele precisa primeiro tentar nele. Então eu sou assim, o que eu falo lá na minha clínica, que eu peço para as pessoas comerem comida mais uma comida que de preferência possa fazer, porque eu acho que lugar de médico a gente precisa cozinhar o próprio alimento. A gente precisa gastar tempo se exercitar. É Se a gente não se cuida, a gente não pode cuidar de ninguém, né? Se eu não tenho prazer, verdade. não tenho saúde em mim, como é que eu vou orientar? Testemunhar, né? Então eu testo tudo. Então eu acho que assim, minha pele melhorou muito nos últimos anos com kefir e eu não uso nada, nenhum produto que não seja que seja que tenha pouca química, né? Eu nunca fiz nenhum procedimento, só uso filtro É, solar sem. Eu uso filtro solar físico, o mais natural possível. é. Agora, eu acho que é importante assim, a gente divulgar que esses produtos nossos, a pessoa pode comprar entrando em contato com a gente pelo Zap, entendeu?
É Uhum. muito fácil, que é Belo Horizonte, 31, né? 99566-9918. É o número que está na bio do nosso Instagram. O Instagram é aptKefir, as pessoas estão vendo aí. E lá tem informações bem legais, tem vários vídeos de informações detalhadas, como que a gente faz, como que a gente envia, e relatos também de resultados espetaculares. Então, o número é esse, 99566-9918. Isso. É E o mesmo que está na bio. acha também no Néctar da Serra, por exemplo, eu já vi esse booster. É verdade. É. Tem na Naturíssima também no Mercado Central. E a pessoa querendo ir lá na nossa fábrica, é muito fácil, inclusive ela indo lá vai ser um prazer, ela vai poder experimentar e tal, conhecer o pessoal que trabalha lá e vai ver o testemunho lá da Iana, como é que o filho dela foi curado, né? Uhum. É tremendo, né? É. E a gente fica ali no bairro Santa Lúcia, é fácil de achar, na rua Laplace, 332. Então, é uma coisa bacana, vale a pena ir lá. Uhum. Então tá bom, Sérgio. Foi bom Né? falar com você. Ótimo, muito bom. Eu vou indicar aí para o pessoal ir conhecer o seu trabalho aí e vão ver mais testemunhos de pessoas sendo curadas, né? Isso. Que é bom que trabalha junto, né? A homeopatia não atrapalha Não, pelo contrário, são ferramentas que se ajudam, né? isso. São É, sinérgicas, né? Tem uma sinergia do tratamento com o outro. é verdade, é Uhum. isso mesmo. Ok, muito Bom, obrigado, viu? obrigada, Sérgio. Tchau, Jesus te abençoe, viu? Você também. Tchau. Você sabe como que salva? Ah, peraí, deixa eu falar com a Malu, sabe? Vai. Chamando o Malu para salvar. Vamos salvar lá. Chamando. Só ele, não sei como. É só apertar no X, aí apertar no salvar. Ah, só se apertar no X que vai Tem aparecer. duas opções. Ou Tá, se você clicar no X, vai aparecer salvar a live, não é isso? Mas e o X está onde? Ah, da direita em cima? É, Quê? isso. Aí Em vai, cima do lado direito? em cima do lado direito, perto do ao vivo aí, onde tá? Não, ali aparece assim, encerrar agora. aí depois provavelmente vai aparecer. Isso, quando você encerrar, vai aparecer salvar. Ah, tá. Então eu vou fazer isso, tá? Tá bom.